Salve, salve, CACDista! Nesta edição que acaba de começar do nosso podcast DEG, a gente vai te contar o que de mais importante aconteceu entre os dias 26 de julho e 2 de agosto. Um dos destaques, é claro, são as eleições na Venezuela. A gente vai contar o que aconteceu depois da declaração da vitória de Nicolás Maduro e qual é o papel do Brasil nisso tudo. Também falaremos da escalada de violência no Oriente Médio, com os ataques nas colinas de Golã e depois em Beirute, no Líbano, e em Teherã, no Irã. Esse último resultou na morte de um líder do Hamas. Esperança na África. A República Democrática do Congo e Ruanda firmaram um acordo de cessar-fogo sob mediação de Angola. Aqui no Brasil, o destaque vai para uma parceria firmada entre o governo brasileiro e o dos Estados Unidos para combater a mudança do clima. E os Lençóis Maranhenses são declarados Patrimônio Mundial pela Unesco. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando, é claro, das eleições na Venezuela. Os venezuelanos foram às urnas no domingo passado e na madrugada de segunda-feira, dia 29 de julho, o CNE, Centro Nacional Eleitoral, a principal autoridade eleitoral da Venezuela, declarou Nicolás Maduro vencedor com 51,2% dos votos. Também, de acordo com o CNE, o principal candidato da oposição, Edmundo González, ficou com 44% dos votos. Só que o resultado foi anunciado com 80% dos votos apurados e as atas de votação não foram divulgadas pelo CNE, que é a justiça eleitoral deles. As atas de votação são os documentos que registram o número de votos e o resultado em cada local de votação. A oposição venezuelana contestou o resultado e acusou a justiça eleitoral do país de fraude. Na noite de segunda-feira, a oposicionista Maria Corina Machado afirmou ter tido acesso a 73% das atas que, segundo ela, dão vitória a Edmundo González. Centenas de pessoas protestaram nas ruas da Venezuela. Na terça, dia 30, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, afirmou que não reconhece o resultado. Em relatório feito por observadores que acompanharam o pleito, a OEA disse que há indícios de que o governo Maduro distorceu o resultado. O relatório da OEA também afirmou que o regime venezuelano aplicou seu esquema repressivo para distorcer completamente o resultado eleitoral. E agora, as consequências nas relações diplomáticas. Países aliados do atual governo, como Bolívia, Irã, China, Cuba, Rússia e Sérvia, reconheceram a vitória de Maduro. Mas vários outros não reconheceram o resultado das eleições e alguns até acusaram Maduro de cometer fraude, o que levou o governo venezuelano a expulsar diplomatas de 7 países: Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai. Os Estados Unidos chegaram a reconhecer a vitória de Edmundo González. Já os governos de Brasil, Colômbia e México publicaram uma nota conjunta um pouco mais cautelosa, afirmando que as controvérsias sobre o processo eleitoral devem ser dirimidas pela via institucional e que o princípio fundamental da soberania popular deve ser respeitado por meio da verificação imparcial dos resultados. Os países também fizeram um chamado aos atores políticos e sociais a exercerem a máxima cautela e contenção em suas manifestações e eventos públicos, a fim de evitar uma escalada de episódios violentos. Na quarta, dia 31, a OEA rejeitou uma resolução sobre o resultado das eleições venezuelanas. A abstenção brasileira contribuiu para o resultado, já que faltou apenas um voto para aprovação. Os países da região, é bom lembrar, fazer essa distinção, esses países estão divididos em 3 grupos, basicamente. Os que dizem abertamente que houve fraude nas eleições, como Argentina e Chile, os que reconhecem a legitimidade da reeleição de Maduro, como Bolívia e Nicarágua, e os que cobram a divulgação de dados desagregados das mesas de votação para checagem do resultado, como Brasil e Colômbia. A decisão do Brasil de se abster foi tomada por conta de divergências em relação a um único ponto da proposta. Era um ponto que instava a Justiça Eleitoral do país a realizar uma verificação dos resultados na presença de organizações de observações independentes para garantir a transparência do processo. Na visão do Itamaraty, não caberia à OEA cobrar a supervisão por atores internos, já que para o Brasil essa deveria ser uma iniciativa voluntária dos países.
Para a diplomacia brasileira, a resolução devia apenas instar o CNE a publicar os dados de votação para garantir a legitimidade do pleito. Na sexta, dia 2, a Suprema Corte da Venezuela convocou os 10 candidatos à presidência, Maduro, Edmundo González e mais 8, por início de uma auditoria da eleição. Mas devemos lembrar que a Suprema Corte também é controlada por Nicolás Maduro. E um destaque no meio dessa confusão toda foi a postura muito elogiada da diplomacia brasileira. A gente falou na notícia anterior que diplomatas de 7 países foram expulsos da Venezuela porque seus países se recusaram a reconhecer o resultado divulgado pela Justiça Eleitoral venezuelana, entre eles Argentina e Peru. Pois bem, os diplomatas foram embora e, a pedido desses 2 países, o Brasil assumiu a representação diplomática das embaixadas da Argentina e do Peru em Caracas, assim como os cuidados de seus prédios. No caso da Argentina, ainda tem um fator mais sensível. O Brasil também será responsável pelos 6 exilados venezuelanos que residem na embaixada argentina desde março. Esses asilados fazem oposição ao governo de Nicolás Maduro. Isso depois de vários contratempos entre os governos da Argentina, de Javier Milei, e do Brasil, de Lula. Um dos últimos atritos foi quando Milei deixou de comparecer à cúpula do Mercosul em julho, no Paraguai, para ir a um congresso em Santa Catarina de vários opositores de Lula, se encontrando inclusive com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, depois desse gesto diplomático brasileiro, o presidente da Argentina, Milei, agradeceu ao Brasil por assumir temporariamente a representação diplomática argentina em Caracas. Também disse, abre aspas, os laços de amizade que unem a Argentina ao Brasil são muito fortes e históricos, fecha aspas. Agora falamos do conflito em Gaza. Um dos líderes do Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto em um ataque em Teherã, no Irã, na madrugada de quarta-feira, dia 31. A informação foi dada em comunicados divulgados pelo próprio Hamas e pela Guarda Revolucionária do Irã, que investiga o assassinato. Haniyeh era o principal nome do braço político do Hamas e foi assassinado durante uma visita a Teherã para a posse do novo presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, segundo o próprio Hamas. O Irã acusou Israel pelo assassinato do chefe do Hamas e prometeu punição severa. Em declaração, naquela mesma tarde, o ministro israelense Netanyahu não admitiu a autoria, mas disse que o país deu golpes esmagadores em aliados do Irã. O assassinato ocorreu apenas algumas horas depois de uma ofensiva israelense matar um importante comandante do grupo Hezbollah em Beirute, no Líbano. Então, mais um país envolvido na guerra. Esse ataque israelense foi uma retaliação pelo lançamento de um foguete ocorrido no sábado, dia 27, que vitimou 12 pessoas nas colinas de Golã, território ocupado por Israel. O governo israelense atribuiu o ataque nas colinas de Golã ao Hezbollah, que, vale lembrar, é aliado do Irã. O governo brasileiro condenou em nota tanto os ataques em Golã quanto os ataques em Beirute. O Brasil exortou as autoridades israelenses e o Hezbollah a se absterem de ações que possam vir a expandir o conflito. Segundo a nota, a continuidade do ciclo de ataques e retaliações leva a uma espiral de violência e agressões com danos cada vez maiores, sobretudo às populações civis dos 2 países. O governo brasileiro também apelou à comunidade internacional para que se valha de todos os instrumentos diplomáticos à disposição para conter imediatamente o agravamento do conflito. O Brasil também condenou o ataque ao líder do Hamas em Teherã. Em nota, o governo brasileiro repudiou o flagrante desrespeito à soberania e à integridade territorial do Irã, em clara violação aos princípios da Carta das Nações Unidas, e reafirmou que atos de violência sob qualquer motivação não contribuem para a busca por estabilidade e paz duradouras no Oriente Médio. Também destacou que esses atos dificultam ainda mais as chances de solução política para o conflito em Gaza ao impactarem negativamente as conversações que vinham ocorrendo para um cessar-fogo e a libertação dos reféns. Por fim, o Brasil reiterou que, para interromper a escalada de tensões no Oriente Médio, é essencial implementar o cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, em cumprimento à Resolução 2735 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Agora falamos de África. Já que falamos de cessar-fogo, aqui vai a esperança de um cessar-fogo de um grave conflito nesse continente.
Representantes da RDC, a República Democrática do Congo, e Ruanda concordaram com um cessar-fogo que deve valer a partir de 4 de agosto. O acordo foi feito em Angola, no dia 30 de julho, entre os chanceleres dos dois países. O encontro foi realizado no âmbito do Processo de Luanda, um mecanismo de diálogo mediado pelo presidente de Angola, João Lourenço, e endossado pela União Africana. O cessar-fogo será monitorado por um mecanismo de verificação ad hoc, e a missão da ONU na República Democrática do Congo, a MONUSCO, já expressou prontidão para apoiar o entendimento, observando o mandato da organização. Em nota, o porta-voz da ONU saudou o cessar-fogo e destacou uma expectativa de que o acordo crie condições para diminuir as tensões entre as partes. Outra esperança é que o acordo permita o retorno seguro dos deslocados internos. Em todo o país, mais de 7 milhões de congoleses foram obrigados a deixar suas casas devido a confrontos. Dados da organização indicam que mais de 120 grupos armados atuam na RDC, um país rico em recursos minerais e marcado por 3 décadas de conflito. O Brasil também publicou nota no site do MRE congratulando os governos de Angola, RDC e Ruanda pelos esforços diplomáticos empreendidos e reiterou o apoio a iniciativas regionais africanas com vistas à solução pacífica de conflitos no continente. Agora voltamos a falar de Brasil. Os governos do Brasil e dos Estados Unidos firmaram uma parceria para combater mudanças climáticas e incentivar a transição da economia para a energia limpa. O anúncio foi feito na sexta passada, dia 26, no Rio de Janeiro. As informações são da Agência Brasil. O encontro bilateral entre Brasil e Estados Unidos foi um dos eventos paralelos à terceira reunião de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais da trilha de finanças do G20. O documento, com termos da Parceria pelo Clima, foi divulgado pelo Ministério da Fazenda e pelo Departamento do Tesouro americano, e ele assinala 4 pilares de atuação. 1. Cadeias de produção de energia limpa. 2. Mercados de carbono de alta integridade. 3. Finanças da natureza e da biodiversidade. E 4. Fundos climáticos multilaterais. Vamos explicar um pouquinho cada um desses 4 pilares. Em relação ao primeiro, cadeias de produção de energia limpa, o objetivo é mobilizar o investimento privado para diversificar cadeias de produção globais, apoiar o avanço e a implementação em larga escala de tecnologias de produção de energia limpa e financiar a manufatura de equipamentos de energia renovável, hidrogênio de baixo carbono, biocombustíveis, entre outras áreas. No pilar Mercados de Carbono de Alta Integridade, é enfatizada a troca de não poluição por dinheiro, que são esses mercados de carbono, como uma fonte de capital para tecnologias e práticas essenciais para a transição climática, incluindo a captura de carbono, a descarbonização baseada na natureza e a proteção dos recursos naturais. O terceiro pilar, Finanças da Natureza e da Biodiversidade. Nesse pilar, a ideia é mobilizar financiamento e desenvolver soluções inovadoras para conservar e restaurar a natureza e a biodiversidade, incluindo recursos vindos de bancos multilaterais de desenvolvimento. E, por fim, que tem a ver com isso, é o pilar Fundos Climáticos Multilaterais. O objetivo é facilitar o acesso de mercados emergentes e de economias em desenvolvimento a recursos de fundos multilaterais de clima, especialmente para os países mais vulneráveis. E ainda falando de Brasil, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. O anúncio foi feito na sexta passada, dia 26 de julho, durante uma reunião do Comitê do Patrimônio Mundial da organização, realizada em Nova Delhi, na Índia. Com a inscrição do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, o Brasil passa a contar com 24 sítios na lista do Patrimônio Mundial. 8 deles são naturais, como os lençóis. O próprio estado do Maranhão já abriga outro patrimônio, que é o Centro Histórico de São Luís, que foi reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade em 1997. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é o único lugar do mundo onde existem dunas e lagoas de água doce formadas pela chuva. Os seus 155 mil hectares inseridos na zona de transição dos biomas Cerrado, Caatinga e Amazônia abrigam ecossistemas diversos e frágeis, como a restinga, o manguezal, a costa oceânica e o campo de dunas, que ocupa 2/3 de sua área total.
O relatório aprovado pelo comitê destacou que a área se beneficia de sólido arcabouço legal e institucional com vistas à sua proteção permanente. Segundo o governo brasileiro, a ampliação dos sítios brasileiros na lista do Patrimônio Mundial da Unesco demonstra o compromisso do governo brasileiro com a preservação do patrimônio natural do país, com a valorização de sua natureza e de sua cultura e com a promoção do desenvolvimento sustentável. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.